As histórias de fuga ou resgate estão em toda parte. Elas são abundantes na literatura, nos filmes, no cinema, nas histórias que contamos para as crianças e que ouvimos também, as histórias que produzimos como adultos. Por toda parte a gente vê coisas desse tipo, desde o resgate do soldado Ryan a um Rambo, passando por muitos romances onde a princesa está lá na torre do palácio, alguém que se perde, alguém que foge, alguém sequestrado, alguém perdido e, mais que tudo, alguém que busca. Há uma busca, o mundo é uma busca. Jesus falaria de muitas coisas, mas ele não deixaria de falar sobre a busca de todas as buscas, a maior história que impulsiona todas as outras. O problema é que quando nós olhamos e isolamos a busca pensando somente no objeto a ser buscado e não no porquê dele ser buscado, a gente se perde completamente e acaba confirmando a nossa própria lógica. Jesus escreveu histórias, falou histórias e nos colocou na história. Nós tivemos que nos entender ali, não somente como aquele que corre, mas aquele que é buscado ou aquele que representa a Deus na busca. Não saia daí, está começando o Fé para Hoje. Estamos de volta. E nesses segundos que separou a nossa conversa, você percebeu que na sala aí da sua casa, onde quer que você esteja assistindo, não caiu uma chuva de produtos que todo mundo quer que você compre. Pois é, a Novo Tempo existe e consegue fazer todas essas coisas a partir de um elemento muito especial e importante: os Anjos da Esperança. É o jeito carinhoso com que a gente chama as pessoas que se colocam à disposição para impulsionar, para patrocinar, para participar desse projeto grande que é levar esperança para as pessoas. Eu tenho nas minhas mãos um manual de estudos, um guia de estudo que é oferecido de forma totalmente gratuita. Você pode adquirir um material desse aqui, fazendo com que ele chegue na sua casa simplesmente com o movimento do telefone, do celular ou apontando o seu celular para o QR Code agora. Entrando no site também, de qualquer forma, ele vai chegar na sua casa de forma gratuita por causa dos Anjos da Esperança. Esse é o convite que eu te faço. Seja um também. Se você não tem um desses materiais, seja rápido e adquira um fazendo a sua matrícula na maior escola do mundo. Totalmente gratuita. Mas também, deixe que seu coração fale através das pessoas a quilômetros além da sua casa. Seja um Anjo da Esperança. Faça parte da Novo Tempo. Uma pergunta que sempre aparece quando pensamos a respeito de Jesus ou o que Jesus faria se ele estivesse conosco hoje é: com quem ele conversaria? Quem ele mais incomodaria, admitindo que Jesus é um personagem incômodo? Podemos pensar no incômodo que Jesus causaria hoje aos líderes políticos das nações ou os líderes religiosos das igrejas. Jesus condenaria hoje as nossas incoerências e corrupções ou as incoerências e corrupções que estamos tão acostumados a ver? A resposta de todo mundo é claro que Jesus condenaria. Mas se acompanharmos Jesus pelas estradas que ele percorreu, a gente vai certamente se encurralar nas nossas suposições. Porque é verdade sim, ele se aproxima de um homem culto, um líder religioso de alto nível social como Nicodemos, encosta ele na parede e coloca ele em xeque. As verdades incisivas de Jesus encurralam Nicodemos diante da própria falência que ele adquiriu ao percorrer um caminho que ele mesmo queria. Mas se seguirmos mais versículos adiante, nós veremos ele sentado ao poço, dialogando com uma mulher samaritana, discriminada, socialmente injustiçada, carente, e Jesus vai e diz: vai, chama seu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus devolve: bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5, e esse agora que tens não é teu marido. Uau! Uma flecha de realidade direta na vida de alguém que estava sedenta por algo muito mais hidratante do que a água do poço. A pergunta persiste: quem Jesus incomodaria? A resposta é: Jesus incomodaria todo mundo.
ricos, pobres, compatriotas, estrangeiros, religiosos, monoteístas judeus, cujo Deus era sustentado institucionalmente, romanos politeístas que se assustavam com o excesso daquilo que eles viam como crendice. Jesus não deixava passar nenhuma necessidade despercebida, seja ela de comida ou de bebida ou qualquer outra. Porém, ele nunca deixou de fora a consciência da maior necessidade que todos os seres humanos têm. Ele se apresentou assim em todos os encontros pelo caminho. Eu sou o caminho. E podemos continuar com a verdade e a vida, mas ele também se apresentou como o pão e a água, e ele afirmou ser a ressurreição, a alegria, a paz, enfim. Cristo é a essência daquilo que mais precisamos. Isso não ficou à margem do seu ministério, pelo contrário. Os sedentos, os famintos, os envergonhados, os entristecidos, os desnudos de justiça viram nele a resposta para suas maiores aspirações. O seu poder de atração era inegável. Lendo os evangelhos, o veremos sempre acompanhado por uma multidão. O que isso significa? Jesus era atraente, ele era magnético. E isso chamava muito a atenção de todos, particularmente dos líderes políticos e religiosos da sua época. E como a gente vai poder facilmente perceber, a liderança era político-religiosa, na maioria das vezes. E esse era um dos seus grandes, enormes problemas. Porque uma liderança política necessita de legitimidade, aceitação, popularidade. Políticos só existem porque existe a polis, a cidade, o povo, a multidão. E a religião genuína, diga-se a verdade, nem sempre é popular. Mas Jesus, a essa altura do seu ministério, tinha e de sobra o que todos os líderes desejavam ardentemente ter. Jesus era popular. Em Marcos 11:18 está escrito que os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois temiam que toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Mas Jesus não somente tinha perto de si um grupo muito grande de pessoas, ele tinha perto de si as pessoas que os outros queriam longe. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Assim começa o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 1. Claramente, no texto de Lucas há uma provocação. Publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. O primeiro destaque é que eles não se aproximaram, eles se aproximavam. Isso era uma constância. Os publicanos confirmaram isso. Ele recebe e come. Agora perceba, publicanos são pecadores, fariseus também eram pecadores e escribas, obviamente, também eram pecadores. Para os escribas e fariseus, e por que não dizer para nós também, ser publicano em si já é um pecado. A própria atividade era pecaminosa. Os publicanos eram os corruptos agentes a serviço de Roma para a cobrança de impostos. Assim, uma taxa pré-especificada devia ser entregue ao Império Romano. O restante enchia os cofres pessoais dos cobradores de impostos. Na prática, a mínima conformidade com a atividade já revelava que tinha alguma coisa errada com a pessoa. Então a gente entende que aqueles descritos como pecadores são, na verdade, aqueles cujos pecados não poderiam ser escondidos. São as pessoas que a conduta era um assunto de domínio público e seus erros estavam descritos nas listas de imoralidades intoleráveis por aquela sociedade. Obviamente, da perspectiva das Escrituras, a qual Jesus se manteve fiel, eles eram de fato pecadores e Jesus deixava isso bem claro, como o sol do meio-dia. O que aparece como provocação no texto é a exclusão da categoria pecador dos outros, especialmente dos fariseus e escribas. Esses eram os acusadores de Jesus. Ele recebe e como que come com eles. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando deslegitimar Jesus como líder e mestre por ter esse tipo de atitude. É assim, eles estavam dizendo o seguinte: Jesus não pode ser levado a sério como mestre se associando a esse tipo de gente. Eles estavam questionando a capacidade de discernimento de Jesus. Se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou porque é pecadora. Isso é a frase no fariseu, Lucas 7,39. É a percepção flagrante do coração de uma pessoa assim. Simão, o líder religioso, salvo da sua lepra, antes de levar uma significativa repreensão de Jesus, tinha esse tipo de pensamento em mente, quando a mulher que foi salva dos seus pecados manifestou louvor a Jesus. Jesus recebia os pecadores. E o ato de comer com eles era muito significativo. Porque quando Jesus comia com eles, esse ato de se alimentar com eles era compreendido culturalmente como fazer uma aliança.
A palavra hebraica para comer e a palavra para aliançar é a mesma, berit. Era uma associação de fato. Uma pessoa que compartilha uma refeição está comprometida com quem está à sua mesa. Comer junto é compartilhar a vida. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 3-7. Existe um princípio para compreender as parábolas de Jesus que não pode sair da nossa mente quando a gente escuta ele. A pessoa que fez a pergunta sempre está na parábola, como um exemplo a ser seguido ou como um personagem que existe para simplesmente não ser reproduzido. De qualquer forma, ele é o personagem central. Outra coisa muito importante é a maneira como Jesus constrói a sua argumentação. Ele desarruma as pressuposições egoístas e falhas dos seus ouvintes e os impede de executar uma fuga covarde. Jesus abre a porta da conversa argumentativa e os convida a entrar no mundo da sua lógica, que é absurdamente superior. A pergunta é: qual dentre vós? Por séculos temos repetido e ouvido dessa parábola de Jesus, automaticamente pensando na missão de Jesus em salvar o mundo e no mundo e buscar o perdido, como o pastor que deixa as 99 e busca o pecador. Ou assim, a ovelha perdida, a matemática de Deus dizendo. E não tem nada de errado nisso. Nós falamos e ouvimos, cantamos, pregamos e por razões óbvias. Ele se apresenta na Bíblia repetidamente como pastor e nos identifica repetidamente como ovelhas. Ele se comunica conosco efusivamente, nos lembrando que nos vê de forma única, singular e especial. Isso é fato e nós vamos louvar ele para sempre por causa disso. Mas essa pergunta merece uma atenção especial, importante aqui. Qual dentre vós? Jesus propõe uma pergunta com uma resposta óbvia para conectar a sua audiência à sua linha de raciocínio, por essa mesma obviedade. Qual dentre vós não vai buscar a ovelha que se perde? A resposta não foi: eu não vou buscar, só Deus faz isso. Não, ao contrário disso. Jesus apresenta a eles uma situação que eles fariam. Mais do que isso, eles faziam com regularidade. Não era uma particularidade de Deus, não era uma particularidade de Jesus. Isso era uma coisa comum a todos. Imagine que você tenha consciência de que suas economias, que elas estão num fundo de investimento e elas estão lá, a soma delas é de 100 mil reais. Pensa junto comigo. Você tem certeza do saldo porque confere com frequência sempre o que tem lá na sua conta. Mas um dia você vai lá, acessa o seu aplicativo, vê lá na sua conta e percebe que a quantidade que está informada lá não é a que você esperava, é de 99 mil reais. Então agora se coloque no lugar da audiência de Jesus e qual dentre vós é a pessoa que não vai até o telefone e não vai ficar tentando resolver, vai até o banco, não discute com o gerente até saber onde foi parar os R$1.000 da sua conta? Cristo está dizendo aqui, e não é só para você ou para eles, qualquer pessoa se esforça por aquilo que considera ser de grande valor. Você se arrisca e se empenha por salvar as suas ovelhas porque elas têm valor para você. Eu me empenho para salvar as pessoas porque elas têm valor para mim. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A continuação está em Lucas 15, 8-10. William Barclay nos dá um vislumbre importante do contexto que estava a mente dos ouvintes de Jesus. A moeda em questão era uma dracma de prata. 100 dracmas formavam uma libra de 360 gramas.
Não seria difícil que uma moeda se perdesse em uma casa de camponeses na Palestina, e era preciso procurar muito para achá-la. As casas palestinas eram muito escuras, porque elas estavam iluminadas por uma janela circular que não tinha mais de 50 centímetros de diâmetro. O piso era de terra calcada, coberta com canos e juncos secos, e procurar uma moeda em um piso como esse era como procurar uma agulha no palheiro. A mulher varreu o piso com a esperança que veio a fazer brilhar a moeda, ou que escutaria a moeda soar entre os juncos. Jesus propôs uma situação comum, corriqueira, que certamente uma boa parte das pessoas que estavam diante dele já tinham passado, ou no mínimo conheciam alguém que tinha passado por isso. Dracma é algo fácil de perder e difícil de achar. Quando alguém vive uma circunstância como essa, certamente vai comemorar muito. Qual é a mulher que, se tiver algo de valor simbólico, como uma aliança ou uma lembrança que marcou um momento significativo da sua história, uma carta, uma placa, uma passagem, uma viagem importante, uma foto, se perder não vai procurar? Não importa o valor comercial que tem uma dracma, elas têm um valor social, afetivo, simbólico. Uma mulher casada tem uma dracma, pois é um objeto que remete à sua história, seu status, seu amor. O que Jesus está fazendo aqui é ampliar a argumentação e aumentar a conectividade. Ele ecoa na cabeça dos seus ouvintes. Vocês não se esforçam também por coisas que têm valor só para o seu coração? Nem tudo que nos faz perder o sono tem valor comercial. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo. Vocês festejam? Eu também festejo. Você fica feliz quando encontra? Eu também fico feliz. Aliás, o céu todo fica feliz. Todos participam da festa. A essa altura, ficou claro o que Jesus estava dizendo. Ele estava afirmando que aquelas pessoas tinham valor para ele. E o seu valor não estava condicionado à sua aparência, status social e principalmente à sua moralidade. Os seus pecados afetavam com certeza, mas o que estava em questão era a consideração que Jesus tinha por elas. Eu vou usar um exemplo para demonstrar o que eu estou querendo dizer. Eu tenho nas mãos uma nota, R$20. Dá para comprar algumas coisas com ela. Ela não é uma nota assim tão poderosa nos momentos que estamos vivendo hoje. Ela tem alguns danos, ela está bem machucadinha, tem um risco no meio, ela foi usada por muita gente. Por onde essa nota passou antes dela chegar na minha mão? Ela pode ter sido uma nota que em algum momento entrou na salva de uma oferta, ou pode ter sido uma nota que comprou drogas na mão de um traficante. Pode ter passado para pagar uma prostituta, ou pode ter sido usada para pagar o estudo de alguém ou alimentar uma pessoa. Isso é uma nota. Ela não seria recusada em nenhum lugar por ela ter sido ou passado por todos os estabelecimentos que ela passou, e ninguém se importa onde esteve a nota até chegar, porque o valor dela está definido naquilo que ela é. Uma nota nova ou uma nota velha, não importa, essa nota vale R$20, como a de 50 vale 50 e a de 100 vale 100, porque ela é definida a partir de um contexto de quem a fez e para que ela serve no valor que foi atribuído a ela. É assim Jesus falando de nós. Onde está o nosso valor? O nosso valor está naquilo que Ele produziu ao nos criar e não nas estradas que passamos antes de nos encontrar com Ele. Observando o contexto todo, dá para perceber que todo o texto que começa em Lucas 15:1 e vai até Lucas 17:10, Jesus está dizendo a mesma coisa, é um pedação. Essa expressão no meio da parábola, qual dentre vós, é a chave para compreendermos as parábolas de Lucas 15 a partir de um todo. Qual dentre vós, e mais uma vez, qual dentre vós é um elo conectivo para que a gente possa perceber que Jesus está fazendo uma mesma argumentação a partir de 2, 3, 4 histórias diferentes, e todas as histórias até Lucas 17. Ele está dizendo que todos nós temos coisas das quais apreciamos, que consideramos valiosas, mas estabelece uma profunda diferença entre os valores do reino de Deus e a fracassada e egoísta lógica do pecado.
No reino de Deus, as pessoas são mais importantes que as coisas. Deus nos ensinou a amar as pessoas e usar as coisas. E a nossa tragédia se desenha quando amamos as coisas e usamos as pessoas. Qual dentre vós é um soco na hipocrisia? Ele está afirmando: o que eu estou fazendo pelas pessoas é a mesma coisa que você faz por coisas, por ovelhas ou por moedas. Há uma inegável definição de sucesso colocado por Jesus em todas as parábolas. Qual dentre vós é acompanhado em todos os contextos por uma festa, uma alegria compartilhada? O pastor festeja com seus amigos e vizinhos, a mulher festeja com suas amigas e vizinhas, o pai festeja. O que ele está dizendo com tudo isso? O que Jesus está dizendo é que a nossa definição de alegria está grudadinha na nossa definição de sucesso. Eles estão diretamente relacionados. Nós nos alegramos e festejamos quando nós nos consideramos ser bem-sucedidos. Isso faz com que acenda uma alerta em todos nós, em todos os momentos, principalmente neste tempo que é a era das coisas. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ele foi a pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam, matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É nesse momento que 2 coisas muito importantes vão aparecer em todo o contexto da parábola. E o primeiro, por favor, atente. A grande pergunta a ser colocada neste ponto e na humanidade é: Deus se importa? Deus se importa? Muitas vezes nós vemos por aí as pessoas dizendo: Jesus é a resposta, Jesus é a resposta. E todo mundo lá do coração está perguntando: e qual é a pergunta? A pergunta é essa: Deus se importa? Deus ouve você? Quando você está no seu cantinho, quando você abre a caixa preta da sua existência, quando você está no lado obscuro da sua vida, quando você sente que estragou tudo, ou quando você olha e se sente sozinho no processo todo, quando você é a dracma, quando você é o filho que sabe que é completamente responsável por ter saído de casa e agora precisa voltar. A certeza que o filho precisa ter é: haverá alguém à porta para me receber? A certeza que a dracma tem que ter é: no lado escuro da vida, haverá alguém me fazendo brilhar ou tilintar para me achar? A certeza que a ovelha tem que ter é: não consigo voltar, alguém virá para me buscar. Deus se importa. Eu preciso dizer uma coisa para você: conhecer um Deus que se importa é fundamental para quando sentimos no momento em que estragamos tudo. Não é à toa que todas as vezes que você se conecta a esse programa, alguém está dizendo: eu digo para você, conheça mais, porque nos momentos como esse, você precisa ter total consciência de como é que Deus pensa, sabe? Você está vendo aqui na tela alguém dizendo para você: eu estou dizendo para você,
Deus te ouve. Será que Deus me ouve? Sim, mergulhe. Peça hoje, por exemplo, um estudo que fala disso para você. Mergulhe nessas páginas, mas não para saber coisas sobre Deus, mas para saber coisas de Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. A segunda coisa que eu quero te dizer, e preste muita atenção nisso, Deus se importa através de quem? Quando a gente entende isso, nós vamos entender para quem Jesus está contando todas essas parábolas. A parábola do filho pródigo não tem o filho pródigo como personagem central. O personagem central é o irmão dele, porque é o irmão que faz a pergunta no primeiro versículo do texto. Senhor, você come com pecadores e se associa com eles. Quem está fazendo essa pergunta? O fariseu, o escriba, o mestre da lei, aquele que primeiro conheceu a verdade, aquele que é o israelita, ou seja, ele é o primogênito, e todos os argumentos são para esse tipo de gente. Eu posso não ser um filho que sai de casa, mas certamente por conhecer a palavra, eu sou o primogênito. Agora pergunte para si mesmo e para o texto bíblico, qual é a função do primogênito? Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai buscar a ovelha. Qual dentre vós vai buscar a ovelha? Na parábola da dracma perdida, a mulher vai buscar a dracma. Qual dentre vós não vai buscar uma dracma? Na parábola do filho perdido, ninguém vai buscar. Por quê? Porque a pessoa responsável por buscar não quer que o irmão volte. Quem é você que é adulto, com condições, que boas pernas, bons braços e bons recursos, que sabendo que você tem um pai idoso e o seu irmão, a quem o seu pai ama, saiu de casa, não vai atrás do irmão? É uma enorme provocação. No final da parábola, a ovelha volta. No final da parábola, a dracma volta, mas no final de todas as parábolas, o irmão voltou sozinho. Jesus está dizendo algo muito sério para isso. Alguém não queria que o irmão voltasse, e a pessoa que não queria que o irmão voltasse é exatamente a pessoa responsável por ir buscá-lo. Qual dentre vós, tendo um irmão, fica contente com um pai triste? O que Jesus está dizendo aqui é que Deus se importa, mas Deus se importa através de nós. Eu já fui para a igreja muitas vezes. Eu já fui ouvir em lugares diferentes que existe um Deus, mas na boa, nas ruas como essa, eu nunca encontrei com esse Jesus desenhado nas páginas dos livros de ilustração. Tudo que eu sei sobre Jesus na minha vida, eu sei através de alguém. A Bíblia que chegou na minha mão foi alguém que deu. A Bíblia que fala de um Jesus foi apresentado por alguém num púlpito, nas ruas, nas esquinas da vida, na faculdade, na escola, do trabalho. Todas as vezes que encontramos Jesus, nós encontramos pelas pessoas que se dispuseram a se parecer com eles. Se o irmão mais velho, que é a cara do pai, não mostrar o pai, os outros irmãos não voltam. A pergunta é para você hoje, irmão mais velho, por que os irmãos mais novos não estão perto de nós? Talvez porque a característica de irmãos mais velhos estão enchendo todos os lugares, fazendo com que aqueles que se perdem prefiram ficar com os porquinhos.